Então, pedimos para nosso amigo dividir a tela conosco. Marcos de Mário, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar conosco hoje. O Marcos já esteve conosco há pouco tempo atrás, num momento de reflexão, junto com o nosso irmão Orson Carrara, num momento muito agradável que tivemos, né? E hoje ele está de volta para nos trazer a nossa vibração. Vamos me ligando aqui agora, está atrapalhando aqui. Puxa vida. Então, Marcos de Mário é educador, escritor e palestrante, coordenador do Grupo Espírita Seara de Luz na cidade do Rio de Janeiro, é autor de mais de 35 livros espíritas e educacionais, também é editor do canal Orientação Espírita no YouTube. Ele coordena cursos, oferece apoio espiritual, coordena várias atividades, divulga a doutrina como ninguém. E no final do nosso bate-papo de hoje, o Marcos vai trazer maiores detalhes sobre a atividade na seara espírita. Hoje o Marcos falará conosco sobre o tema o Espiritismo e a transformação moral da humanidade. Pedimos a todos que nos assistem, que podem ir formulando suas questões para que ao final da palestra do Marcos, no segundo momento, ele possa respondê-las convenientemente. Marcos, muito obrigado, esteja com a palavra e boa palestra. Até daqui a pouco. Muito obrigado, Munir, muito obrigado a todos por esta oportunidade e rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe. Com relação ao tema de hoje, o Espiritismo e a transformação moral da humanidade, nós temos percebido que há uma grande descrença de muitas pessoas, inclusive religiosas, e isso não isenta, inclusive, aqueles que se declaram espíritas. Há, então, nessas pessoas uma desesperança, achando que essa transformação moral, esse processo de saída de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, esse acontecimento do bem predominar sobre o mal, isso dificilmente acontecerá. E essas pessoas estão com essa desesperança porque estão assistindo a nós, seres humanos, ainda promovendo guerras, às voltas com inúmeras tragédias, nível de corrupção muito alto, não apenas aqui no Brasil, problemas de feminicídio, preconceitos, discriminações de toda ordem, e assim por diante. Ou seja, temos a impressão, ou muitas pessoas têm essa impressão, que os males estão tomando conta e que hoje está pior do que ontem. Mas nós somos espíritas e quando estudamos o espiritismo, logo temos a compreensão que a lei divina que rege todo o universo, rege o mundo material, tanto quanto o mundo espiritual e o mundo moral, que essa lei ela é perfeita e que designa que todos nós teremos um dia que alcançar a perfeição. Por isso, a lei divina é lei de evolução. Progredir sempre. Não apenas do ponto de vista intelectual, mas principalmente do ponto de vista moral. E é aqui onde temos graves problemas na nossa vivência em sociedade. Então, para podermos falar sobre transformação moral, e essa é a grande finalidade do Espiritismo,
ou seja, alavancar a transformação moral da humanidade, primeiramente nós temos que entender o que seja moral. Alguém já pode pensar aí, nossa, para estudar isso não precisa de palestras e mais palestras, seminários e mais seminários. Na verdade, não. Porque Allan Kardec, nosso codificador, dirigiu uma pergunta direta aos espíritos coordenadores da codificação e dos princípios basilares do Espiritismo. É a questão 629 de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec, no diálogo que tem com os espíritos, ele abre o item sobre o bem e o mal. Então, ele pergunta aos espíritos: que definição se pode dar à moral? Qual é a definição de moral? Como os espíritos superiores entendem moral? Vamos então à resposta que eles deram a Allan Kardec nessa questão 629. Dizem eles: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Sem fazer torneio filosófico, os espíritos responderam objetivamente ao questionamento feito por Allan Kardec. Questionamento esse que também foi objetivo, sem torneios. O que é moral? Qual é a definição que podemos dar à moral? Então, os espíritos deixaram bem claro que moral é a regra da boa conduta. É a regra da distinção entre o bem e o mal. O fundamento da moral está na prática, na vivência da lei divina. Mas é claro que nós podemos nos equivocar, porque ainda somos espíritos imperfeitos, envolvidos pelo egoísmo e pelo orgulho. Então, os espíritos, já sabendo disso, complementam a resposta dizendo que o homem, ou seja, todos nós, seres humanos, nos conduzimos bem quando fazemos tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos. Ou seja, precisamos pensar nos outros. Essa resposta dos espíritos nos remete a Jesus, nosso mestre, guia e modelo. Quando ele nos apresentou a regra máxima da convivência humana: façamos aos outros somente o que desejamos que os outros nos façam. E estaremos obedecendo à lei divina, colocando a moral em prática. Fazer ao outro somente o que eu desejo que ele me faça. Todos nós desejamos que os outros nos façam o bem. Ninguém deseja que os outros lhe façam o mal. Então, se eu desejo que os outros sempre me façam o bem, a regra me diz que é exatamente isso o que devo fazer para eles. Portanto, eu estarei promovendo o bem e pensando nos outros, pensando sempre no coletivo. Por isso podemos afirmar que o bem somente é o bem quando faz bem para todos.
Vou repetir. O bem só é o bem quando faz bem para todos. Essa é a resposta dos espíritos a Kardec, assim como é o entendimento de Jesus, que é o nosso governador espiritual. E estamos precisando muito trabalhar conosco esse aprendizado, colocar em prática essa regra, que é uma regra áurea da educação. Aprender a fazer ao outro somente o que desejamos que ele nos faça. Portanto, aprender a fazer somente o bem a todos, porque é o bem que desejamos que os outros nos façam. Essa é a grande regra. Mas nós temos problemas para aplicá-la, porque ainda estamos envolvidos pelo egoísmo e pelo orgulho, as duas grandes chagas morais que nos caracterizam e, portanto, caracterizam a sociedade humana. Mas, diante disso, vem outra indagação. Então, como fazer? O que fazer? Porque o egoísmo e o orgulho não estão permitindo essa transformação moral, que, antes de mais nada, precisa ser individual. É a famosa reforma íntima ou autoeducação, combater em si mesmo as más tendências para desenvolver as virtudes. Allan Kardec, ainda em O Livro dos Espíritos, ele vai, em questões mais à frente, fazer duas perguntas que são muito importantes para o nosso tema e para a nossa meditação mais profunda. São as questões 909 e 910. Então, Livro dos Espíritos. Vamos à primeira, questão 909, quando Allan Kardec está trabalhando a questão da perfeição moral. Ele pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E responderam os espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Os espíritos têm razão ao dar essa resposta a Allan Kardec. Não é tão difícil combater vícios, paixões. Não é tão difícil assim combater o egoísmo e o orgulho quando acionamos o nosso querer, a nossa força de vontade. Mas eles nos informam que são poucos de nós que realmente acionamos a força de vontade, que realmente queremos nos transformar. Tanto que todos aqui que estamos acompanhando conhecem muito bem aquela pessoa que diz mais ou menos assim: eu sei que eu preciso me modificar nisso, eu sei que preciso me controlar naquilo, mas nunca se controla, nunca se modifica, apesar de ser religioso, apesar de ter o conhecimento do Evangelho, apesar de ser espírita e conhecer a realidade imortal da vida. Porque essa pessoa nunca se transforma, porque não aciona a sua força de vontade, o seu verdadeiro querer se transformar, querer se modificar, querer se moralizar, querer se espiritualizar. A culpa não é de Deus, nem de Jesus, nem dos espíritos,
e nem dos outros, pelas dificuldades, problemas, dores, sofrimentos, males que estejam presentes na nossa vida. A culpa é nossa mesma. Que não saímos da zona de conforto, não acionamos o potencial divino que todos temos para realizar a nossa transformação moral. E é claro, se eu não faço isso, você não faz isso, como que a sociedade, que é o coletivo, haverá de se transformar? Portanto, temos que reconhecer aqui, com essa resposta que os espíritos dão a Allan Kardec, que só não estamos bem melhor aqui na humanidade porque não queremos, porque não estamos realizando os esforços necessários para isso. E é urgente que realizemos esse esforço, permitindo que o Evangelho e o Espiritismo nos penetrem e assim nos transformem. Mas ligada a essa questão a 909, nós temos a 910, que é a seguinte: o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Ou seja, podemos contar com a ajuda dos espíritos para a realização dessa nossa transformação moral? E eles respondem: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, os bons espíritos têm a missão divina de nos ajudar, de nos auxiliar, mas aguardam que façamos sintonia com eles. Aguardam que os chamemos através da oração sincera, saída do fundo do coração, do fundo da alma, rogando o auxílio divino, o auxílio espiritual, para que possamos nos superar e não sucumbirmos diante dos vícios e das paixões que nos caracterizam e pululam ao nosso redor. E com certeza, como eles respondem a Kardec, os bons espíritos irão comparecer de imediato para nos auxiliar. Agora, lembremos que os espíritos nos auxiliam, não fazem por nós. Os espíritos reforçam a nossa fé, reforçam a nossa esperança, nos dão forças, energia, nos dão orientações de ordem moral. Mas somos nós que temos que caminhar. Somos nós que temos que nos construir e construir uma humanidade melhor, utilizando o livre-arbítrio. Mas não tenhamos nenhuma dúvida que seremos, sim, auxiliados. E, aliás, nós devemos muito aos bons espíritos que estão sempre nos auxiliando. Ainda que, neste capítulo de O Livro dos Espíritos, após essas questões 909 e 916, e 910, nós temos aqui que destacar a questão 917. Ela é muito importante para entendermos a questão da transformação moral da humanidade e a influência do Espiritismo para isso. Nessa questão, a 917, Allan Kardec faz outra pergunta direta, quando ele indaga: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Nos chama a atenção aqui o termo utilizado por Allan Kardec. Ele não pergunta qual é o meio
de minimizar, qual é o meio de combater o egoísmo. Ele pergunta qual é o meio de destruir, de acabar com o egoísmo. Os espíritos, então, na sua resposta, que é uma resposta relativamente longa e vem assinada pelo espírito Fenelon, indicam que, para verdadeiramente combatermos e acabarmos com o egoísmo, somente se realizarmos aqui na Terra a educação moral. E aí Allan Kardec faz todo um extenso comentário a respeito desta resposta. E nesse comentário de Kardec, ele vai abordar, então, essa questão da educação moral, que até hoje é extremamente mal compreendida. Muitos fogem, inclusive, dessa expressão, não gostam de falar em educação moral. Mas tudo depende do entendimento que temos sobre isso. E Kardec vai ser muito claro. Vamos então passar a palavra ao nosso codificador. Ele começa dizendo: a cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Prestemos agora atenção nas palavras de Allan Kardec. Não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Vamos dar uma paradinha aqui nesta resposta, nesse comentário de Allan Kardec. Não a educação que faz seres humanos intelectualizados, mas a educação que torna os seres humanos pessoas de bem. Isso é educação moral. Mas o que temos assistido nas nossas escolas? Apenas e tão somente a educação que intelectualiza, a educação que desenvolve conhecimentos, a educação que apenas instrui, a educação preocupada em dar formação técnico-profissional. E vemos na família pais muito preocupados com essa educação, olhando para o que os seus filhos serão quando crescerem. Mas esse é um olhar apenas e tão somente técnico e profissional, financeiro. Mas que adianta termos pessoas intelectualizadas, com muito conhecimento, se são pessoas sem sentimento, sem humanização? Se são pessoas que podem se corromper com muita facilidade e procurar corromper também os outros. Ou seja, se são pessoas que não têm a sua inteligência, que não têm os seus conhecimentos direcionados para fomentar o bem a todos. Por isso, então, Allan Kardec nos chama a atenção. Quando falamos que a educação é o caminho para a transformação moral da humanidade, não estamos nos referindo a essa simples educação cognitiva, intelectual. Nós estamos aqui também nos referindo à chamada educação emocional, afetiva, que trabalha a não violência, a paz, a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, a solidariedade, a sensibilidade, a educação, que desenvolve, sim, a inteligência, mas direcionando-a para o bem, e que corrige as más tendências do espírito e promove o desenvolvimento das virtudes ou qualidades morais.
Essa é a visão que o Espiritismo tem a respeito da educação verdadeira, ou a educação moral. Mas Allan Kardec continua o seu comentário. Então, nós estamos aqui trazendo para todos nós parte do comentário de Allan Kardec, a questão 917 de O Livro dos Espíritos. Então, continua Kardec. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Nós temos, na atualidade, avanços científicos muito importantes sobre o desenvolvimento da personalidade humana, sobre os estágios de desenvolvimento psicogenéticos das crianças e dos jovens. E a partir desse conhecimento científico, nós temos, então, na pedagogia, trabalhado métodos, atividades, planejamentos, projetos e assim por diante, que venham a atender esse desenvolvimento. Mas tudo isso está ligado à inteligência. Tudo isso está ligado ao corpo material. Allan Kardec nos fala aqui de saber manejar os caracteres, ou, em outras palavras, de sabermos, estudando, observando, trabalhar o caráter, a formação do caráter, combatendo as más tendências que o espírito está trazendo e fazendo com que ele consiga, então, se transformar e consiga desenvolver mais a paciência, a bondade, a tolerância, a caridade, a humildade e assim por diante, que são as virtudes ou qualidades morais. Esse papel, claro que ele pertence, não resta nenhuma sombra de dúvida, à família. Mas não somente à família, também à escola. Porque a escola é a grande formadora das gerações. Ora, gerações que na sua infância e na sua adolescência não aprendem isso, não desenvolvem as virtudes, não têm o seu caráter bem trabalhado para serem pessoas de bem, acima de qualquer religião, qualquer ideologia, que pais essas pessoas vão se tornar e que educação irão trabalhar com os seus filhos. Então, o problema não está apenas no que está se fazendo na família, mas também na escola. Mas Allan Kardec continua aqui o seu comentário. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe, desde o instante do seu nascimento, o filho do rico como o do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Tem razão Kardec. Se os pais e os professores não sabem trabalhar os valores humanos, não sabem trabalhar as virtudes, não sabem corrigir as más tendências dos seus filhos e dos seus alunos, não sabem dar os bons exemplos. Não temos, então, como nos queixar da confusão social que estamos vivendo dos tempos atuais e que todos nós conhecemos, porque acompanhamos isso no nosso dia a dia,
não apenas através dos noticiários, mas da convivência mesmo na sociedade humana. Portanto, o que estamos assistindo hoje são as consequências de termos deixado em segundo plano a educação moral e estarmos envolvidos apenas e tão somente com a educação intelectual. Mas é possível, então, corrigir isso? Calma. Kardec não terminou ainda o seu comentário no destaque que estamos aqui fazendo. Diz ele, então, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que, se há naturezas refratárias, há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. Que beleza, que maravilhosa essa colocação que Allan Kardec nos faz. Isso nos remete a uma fala do Dalai Lama. Quem não conhece o Dalai Lama, esse grande representante do povo do Tibete, representante religioso, e que é uma figura exponencial aqui da nossa humanidade. Dalai Lama, recentemente, comentando sobre a educação, disse que nós precisamos incluir na educação que desenvolvemos, tanto na família quanto na escola, os princípios da compaixão e da não violência. E ele tem razão, porque estamos muito violentos, estamos muito egoístas, orgulhosos. Qualquer coisa tem servido de gatilho para sermos violentos, para atropelarmos o próximo e desrespeitar os seus direitos. E lembrando que os direitos são iguais para todos. Isso também está em O Livro dos Espíritos. E o nosso querido Dalai Lama também fala da necessidade de trabalharmos na família e na escola o que ele chama de higiene emocional. O que é isso? Ele explica. É que precisamos aprender a enfrentar as emoções destrutivas para encontrar paz de espírito. Ou seja, emoções destrutivas, elas existem. A raiva, por exemplo, é uma emoção destrutiva. O ódio, o orgulho, o famoso orgulho ferido, mas que nós precisamos saber trabalhar isso pela não violência, trabalhar isso para alcançar um estado de paz de espírito, sabendo, então, trabalhar pelo direito do outro, respeitando o outro e desenvolvendo a tolerância, a compreensão, a paciência, a calma. E Jesus foi muito claro: herdarão a terra os brandos e os pacíficos. Esse é o futuro. Nós temos o aprendizado já através do próprio Evangelho, que veio ser revivido pelo Espiritismo. Para alcançarmos isso, como Allan Kardec nos aponta, a partir dos ditos dos espíritos superiores, só tem um caminho: a educação moral. Mas não é simplesmente a educação moral das novas gerações. Não é simplesmente a educação moral dos outros. É a minha educação moral. Eu, comigo mesmo. Eu, olhando para mim, detectando as minhas imperfeições, minhas mazelas morais, meus vícios, e trabalhando comigo para me melhorar. Eu, dia após dia, sendo uma pessoa melhor. Ou seja, uma pessoa que cada vez mais estará direcionada para promover o bem. Mesmo porque
Todos somos filhos de Deus. Todos temos o mesmo destino. E se todos temos em comum o Pai, isso quer dizer que somos irmãos. Daí porque Jesus, e sempre temos que voltar a Ele, nos conclamou: amai-vos uns aos outros. E fez um complemento: como eu vos amei. Chico Xavier adorava essa fala de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós podemos ler os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que trouxeram para nós, por escrito, a vida, a obra e os ensinos de Jesus. E vamos verificar nas 4 narrativas que Jesus sempre amou todo mundo, fosse quem fosse. Amou o publicano, o cobrador de impostos. Amou a mulher adúltera. Amou o pescador pobre e humilde. Amou o centurião romano. Amou o fariseu doutor da lei. Enfim, nós vamos ver que ele nunca fez distinção entre as pessoas, para escândalo de muitos naquela época, porque os preconceitos e as discriminações eram fortíssimos, como ainda são nos tempos atuais. Jesus pôde se dar como modelo, como exemplo. E nós, como estamos nessa caminhada, então, se queremos, se desejamos que o mundo seja melhor, que tenhamos menos problemas, menos males, entendamos que precisamos promover a educação moral. A educação moral do espírito integral e imortal que todos nós somos. Melhor aproveitando esta encarnação, que é uma dádiva divina, justamente para nos melhorarmos. Porque a Terra é uma escola abençoada que nos dá 1000 oportunidades de corrigir a nossa caminhada em relação ao que fizemos em existências passadas e hoje já construir a nossa felicidade futura. Mas que não tem que ser apenas nossa, precisa ser da coletividade humana. E remetemos a todos que estão nos acompanhando ao último capítulo do livro A Gênese, também de Allan Kardec, quando ele faz um estudo magistral sobre os sinais dos tempos e a nova geração. E, mais uma vez, mostrando com todas as letras que só existe um caminho: educação moral. Lembrando que moral é a prática do bem, é o respeito ao direito do outro, e que esse bem só é reconhecido como bem pela lei divina quando faz bem para todos. E aí, vamos deixar de ser egoístas, individualistas, indiferentes, porque passamos, então, a olhar para todos e passamos a compreender que, através da reencarnação, vamos tomar diversas posições no mundo, nessas diversas existências, e que tudo aquilo que fazemos repercute diretamente, como consequências, para nós mesmos. Que, nos centros espíritas, possamos priorizar a evangelização da criança, do jovem, dos adultos, da família. Que possamos nos ligar ao Evangelho através da imortalidade da alma e permitindo que ele nos transforme. Lembrando aqui o benfeitor espiritual Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Muitas pessoas, e vamos reforçar isso, muitas pessoas
mesmo, podem afirmar que creem, mas são bem poucas as pessoas que podem afirmar que se transformaram com a crença. Somos espíritas, acreditamos na vida após a morte, na imortalidade da alma, no intercâmbio entre encarnados e desencarnados, na lei de causa e efeito, na lei de evolução que nos remete à perfeição. Mas estamos permitindo que a crença espírita efetivamente nos transforme, porque a humanidade só haverá de realizar a sua transformação moral quando eu realizar a minha transformação de ordem moral. Eram essas as reflexões que tínhamos a trazer a todos nós, que possamos pensar com profundidade acerca dessa mensagem do Espiritismo, e a humanidade não está perdida. Muito pelo contrário. O próximo estágio é, sim, o mundo de regeneração, onde o bem vai predominar sobre o mal. E chegaremos ao mundo feliz. Nós acreditamos nisso, mas sabemos que para chegar a tudo isso, temos que acionar a nossa força de vontade, o nosso querer e realizar a educação moral. Vamos então agora devolver a palavra aqui ao nosso Munir, para que possamos ir para a segunda parte. Marcos, muito obrigado pela maravilhosa explanação, porque o tema também é palpitante, né, Marcos? É muito amplo, muito profundo e requer reflexão realmente sucinta sobre o tema. Nós temos muitos amigos aqui nos assistindo, te direcionando bons fluidos, mas vamos deixar para o segundo momento daqui a pouco, Marcos. Temos de novo o nosso querido Marcos. Marcos conosco aqui hoje, nos prestigiando, da Cibele Garcia, diretora do nosso Educandário Espírita Allan Kardec, Antônia de Fátima Zaramella, lá da cidade de Fátima do Sul, a Sandra Eiterer, eu não sei de onde é a Sandra, não se identificou, mas imagino que seja aí assistente aí do Rio, a Andréa Brioli, de Deodápolis, Maria Eremita também, o Edson Silva, dando um abraço ao querido Marcos, Eunice Medeiros, de Dourados, Eliana Orives, Neide Oliveira. Marcos, você falou que para nós atingirmos a educação moral e ela se tornar fonte de progresso para a humanidade, e nesse aspecto a doutrina espírita tem um potencial influenciador, evidentemente que depende da nossa reforma íntima, como você citou aí no final da sua palavra, né? E aí a pergunta que se faz, Marcos, como iniciar em nós esse trabalho de iluminação da nossa própria alma para que isso se realize? Boa pergunta, Munir. Isso me faz lembrar uma querida amiga, psicóloga, e um dia num evento, eu estava conversando com ela num intervalo, e conversando a esse respeito, ela me disse, ou melhor dizendo, ela me deu uma lição que eu guardo até hoje. Ela disse assim, Marcos, para realizar a reforma íntima, para realizar essa transformação moral conosco mesmo, nós não devemos focar nas coisas negativas. Vou dar um exemplo. Você diz assim, eu sou muito nervoso, tenho que me trabalhar isso. Não, você está falando algo negativo de você. Então, ao invés de você falar isso, você diz assim, eu preciso aumentar a minha capacidade de paciência. Agora você falou algo positivo, que paciência é uma virtude. Certo? O nervosismo mas é negativo. Você está falando de um vício, de um problema que você tem. Então você diz assim, eu preciso ser mais calmo.
E aí você começa a trabalhar. Bom, agora a grande questão, mas como é que eu trabalho isso? Bom, Santo Agostinho, em O Livro dos Espíritos, questão 919, nos lembra para todos os dias passarmos em revista aquilo que fizemos. Se considerarmos que foi bom, estamos no bom caminho. Se não, precisamos fazer algumas correções. E para não nos equivocarmos, imaginemos uma outra pessoa que admiramos, que gostamos dela, fazendo o que nós fazemos. Então, é um exercício de imaginação. E aí você vai ver se você vai gostar ou não. E aí você tem um parâmetro para saber aquilo que você precisa corrigir diariamente. E é um processo. Às vezes, nós nos equivocamos porque queremos mudar da noite para o dia. A partir de amanhã, serei calmo e paciente para com todo mundo. Claro que você não vai conseguir. É impossível fazer essa transformação de forma tão rápida e tão profunda. Então, você vai prometer a si mesmo e a Deus que, a partir de amanhã, você vai procurar realizar todos os seus esforços possíveis para conseguir ser mais tolerante, mais compreensivo e mais paciente para com as pessoas. Você não vai conseguir fazer isso totalmente, mas quando chegar ao final do dia, faz a revisão, vê onde você falhou, por que falhou e refaz o planejamento para o dia seguinte. E assim você vai paulatinamente realizando esse processo de educação moral, de reforma íntima com você. Eu acredito que esse seja um bom caminho para todos nós colocarmos em prática. Exige um verdadeiro autodomínio, né, Marcos? Os Ah, nossos sempre. sentimentos, uma série de conflitos interiores, né? Sim, o Espiritismo é muito claro também a esse respeito. Realizar o autoconhecimento, porque você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Não adianta querer camuflar coisas a seu próprio respeito. Então, o autoconhecimento é muito importante, que vai levar você paulatinamente ao autodomínio. É aquela história, Munir, que está espalhada aí pela internet, né? Que o samurai, que era muito violento, não era muito de respeitar os outros, foi lá procurar o mestre. O mestre, me falam isso, me falam aquilo. Então eu vim procurar o seguinte, para o senhor me explicar o que é o céu e o que é o inferno. O mestre olhou para ele e disse, olha, não vou lhe dar nenhuma explicação, porque você é a escória dos samurais. E, portanto, não vou perder meu tempo com você. O samurai endoideceu, né? Perdeu o autocontrole, desembaiou a espada para atacar o mestre. O mestre olhou para ele e disse, isso é o inferno. Ele parou, opa, como é que é? Guardou a espada, se acalmou, o mestre olha para ele e diz assim, isso é o céu. Então, esse é o trabalho que nós temos que fazer. A mudança de atitude, né? A Eliana Olive está nos informando que é lá de Chapada Diamantina, na Bahia. Muito obrigado, Eliana, por nos prestigiar. Nós temos na tela uma pergunta que também pode ser um comentário do Edson Silva. Nós vamos pedir para o Franco colocar na tela para você fazer um comentário sobre ela, Marcos. Ele fala assim: essa educação que não forma homens de bem também inspira a um pensamento de competição, onde, em geral, pergunta ele, diz que há que se ser melhor que os adversários. Boa Sim, reflexão. um abraço ao nosso querido Edson. É verdade. Né? A educação que não trabalha o desenvolvimento do homem de bem, ela automaticamente trabalha a competição e não a cooperação. E nós temos que inverter isso, porque o homem de bem automaticamente será o homem cooperativo, o homem colaborador, o homem voluntarioso e que vai olhar para o seu próximo. E o que nós temos assistido, de fato, é muita
competição. E uma competição que não respeita os direitos dos outros. É uma competição que degrada, onde um acaba passando por cima do outro e prevalecem o orgulho e o egoísmo. E nós vemos dos outros, não os nossos irmãos, mas como ele muito bem coloca, mas nossos adversários. Não, são todos nossos irmãos. O Espiritismo vem mudar isso. Aliás, o Evangelho já muda isso. Então, a educação moral, ela vai trabalhar justamente a cooperação, vai trabalhar a não violência e vai trabalhar que tenhamos essa visão que o outro não é o meu adversário, o outro é o meu irmão, e que um precisa ajudar o outro para que ambos possam chegar com mais rapidez e maior facilidade à perfeição. Então, olha que mudança maravilhosa que nós vamos ter quando implantarmos a educação moral. É aquele pensamento que deve se entender o amor a nós próprios, né, Marcos? Porque a partir desse momento que eu insiro em mim o amor pessoal, o amor íntimo, evidentemente que eu vou ver o outro com outra visão, né? Sim, Munir, exatamente isso. Porque eu preciso me amar para conseguir amar os outros e amar a Deus. Então, o amor começa comigo mesmo. Nós temos um autor, Munir, ele não é espírita, mas é um grande espiritualista, ele teve uma visão espiritualista muito grande, muito humanitária, que é o Léo Buscaglia. Léo Buscaglia foi professor universitário norte-americano da Universidade da Carolina do Sul e escreveu diversos livros, entre eles Vivendo, Amando e Aprendendo, entre vários títulos, e ele foi o primeiro professor do mundo que conseguiu implantar numa universidade um curso para trabalhar o aprendizado do amor. Olha só que coisa maravilhosa. E é isso, e eles disseram, olha, o curso não tem currículo, sabe por quê? Porque nós precisamos aprender a nos amar. Precisamos descobrir o amor, cada um precisa descobrir o amor em si. A partir do momento que você descobre o amor em você, aí você consegue começar a amar também o outro. Então, esse é o caminho. E o Edson complementa aqui, te agradecendo por você dissertar sobre a necessidade da fraternidade. Olha que maravilha. E é verdade, né? Emmanuel fala que a Terra deve ser considerada a escola da fraternidade, né? Está lá no livro O Consolador, né? Para que haja o nosso aperfeiçoamento, elevação e tudo mais, né? Tem uma outra pergunta da Eunice Medeiros. Eu sou filho, não sei se ela está fazendo uma afirmação, uma pergunta. Eu sou filho de Deus, perfeito, maravilhoso, feliz, saudável e próspero. Ela está fazendo um comentário, auxilia a se melhorar, né? E todos nós somos, né, filhos de Deus. Sim. E nós temos que ter essa alegria de viver, não importa o que esteja acontecendo conosco, como somos, quais são as adversidades. Aliás, aqui no mundo não existem apenas adversidades, não existem apenas dificuldades, não existem apenas problemas. Nós temos alegrias, experiências maravilhosas, aprendizados, a natureza exuberante, o auxílio dos bons espíritos e de Deus, porque Deus é farto de misericórdia e está sempre conosco. Então é isso mesmo, somos filhos de Deus e temos que viver sempre com alegria e com a esperança sempre renovada. Ótimo. Marcos, tem uma pergunta do internauta, vou pedir para o Frank colocar na tela, muito providencial, por sinal. Ele fala assim: os fatos que vemos na humanidade no dia a dia poderia ser um estado doentio, como uma febre salutar, para logo depois um estado mais equilibrado? Ele pergunta e pede para você comentar. Bem, de fato, o que nós estamos acompanhando na humanidade atual é uma doença moral. Nós estamos doentes, moralmente falando. Mas aprendemos não apenas com o Espiritismo.
mas com diversos estudiosos no campo da filosofia, da sociologia, da antropologia e assim por diante, que as melhoras humanas, socialmente falando, elas normalmente decorrem de um processo de convulsão, de um processo de revolucionário na discussão dos valores. E é o que está acontecendo. Porque nós estamos atualmente nesse processo de transformação de mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Então, fazendo essa comparação com o estado febril de um paciente, de uma pessoa adoentada, muitas vezes, primeiro que esse estado febril indica que existe uma infecção, que existe um problema no organismo. Se faz o alerta para que haja, então, o combate eficaz através da medicação ou até mesmo, se for o caso, da intervenção cirúrgica. Mas que depois você vai recuperar o seu equilíbrio, vai recuperar a sua saúde. Então, nós temos que ter calma, porque não somos abandonados e Jesus é o nosso governador espiritual. Nós estamos passando por uma crise de valores e discutindo esses valores para conseguirmos, a partir de agora, um novo norte, que é o norte espiritual, moral, humanizado das nossas vivências. Então, tenhamos calma, continuemos perseverantes no nosso trabalho, na nossa fé, confiantes em Deus, em Jesus e nos bons espíritos, porque este estado de convulsão que estamos assistindo hoje na humanidade, ele é, sim, prenúncio de um novo estágio social, moral e espiritual que teremos pela frente. Agora, lembrando, a lei divina é a lei de evolução, ou lei do progresso. Mas nós, aqui na Terra, somos, junto com Deus, construtores desse progresso. Ou seja, nós não temos que ficar aqui dormindo em berço esplêndido, apenas aguardando o funcionamento da lei divina. Nós temos que fazer, então, a nossa parte nessa transformação moral, porque é possível acelerar, usando a nossa força de vontade, o nosso querer nessa educação moral. E aí nós estaríamos sendo como co-criadores, auxiliando Deus nesse progresso da humanidade e do mundo terreno. Marcos, você tocou num ponto que a mim me impressiona hoje que está ocorrendo na humanidade, né? Você falou que nós estamos passando por um momento de crise de valores morais. E, a par do mundo, estacionemos no Brasil para ver o que está acontecendo agora, né? Impressionante a divisão entre as pessoas, né? As pessoas divulgando notícias sem fundamento e essas notícias fazendo uma desavença total, deixando de lado aqui situações partidárias, políticas e tudo mais. Estou falando da posição humana com relação aos fatos. E aí o que me chama a atenção, porque isso, na verdade, é uma falta da reforma íntima, da educação de valores e tudo mais, né? Mas me preocupa muito mais, Marcos, as lutas antifraternas que estão ocorrendo no meio dos grupos espíritas. Isso que me chamou a atenção, porque nós, assim nos consideramos, mais intelectualizados ou conhecedores do Evangelho do Cristo à luz da doutrina de Kardec. Sobre que ponto ou que motivo você acha que provocou com que também os espíritas, até oradores aqui na nossa região, oradores espíritas renomados, estão entrando nessa onda antifraterna? O que pode explicar isso, Marcos? Bem, Munir, Allan Kardec, ao estudar as questões humanas, e se referindo a nós, os espíritas, ele faz lá uma classificação dos graus, né?
até chegar ao verdadeiro espírita. E o que nós temos percebido é que muitas dessas pessoas que se dizem espíritas e que estão até mesmo realmente engajadas nos centros espíritas e no movimento espírita, nem todos podem ser classificados como verdadeiros espíritas. Eu costumo contar a história acontecida com um grande amigo espírita desde a juventude, e que na sua época de estudante, ele foi levado a interrogatório, porque havia aquela coisa, né, que entre os estudantes vicejava só o comunismo, aquela coisa toda, e ele contava que, então, o militar à frente dele pegou seus documentos e foi logo jogando a pergunta: você é comunista? E ele, então, muito calmo, tranquilo, olhou lá para o militar, para o oficial e respondeu: não, senhor, eu sou espírita. O espírita trabalha a fraternidade, o espírita trabalha a caridade. Então, se o senhor quer me dar alguma classificação, a única que o senhor pode me dar, se é que isso me traz alguma culpa, é de eu ser espírita, que está aqui trabalhando para seguir o evangelho, que acredita na imortalidade da alma. Então, nós, espíritas, temos que nos esforçar para sermos verdadeiros espíritas. É como aquela história acontecida com o Divaldo Franco, que ele conta. Estavam lá os jovens na Mansão do Caminho, lá em Salvador, Bahia. Aí os jovens se acercaram dele para começar a conversar, e um jovem fez lá uma pergunta: Divaldo, qual é a sua opinião sobre o assunto X? Aí o Divaldo começou a responder: bom, meu filho, olha só, nós aprendemos com a doutrina espírita que... Aí o jovem o interrompeu: não, Divaldo, não, Divaldo. Eu não quero que você me dê uma resposta doutrinária, eu quero saber a sua opinião. Aí o Divaldo olhou para o jovem, para todos os demais, e disse assim: meu filho, olha só, eu sou espírita, eu estudo o espiritismo, e através desse estudo eu concordo com os princípios que formam o espiritismo. Ora, se eu sou espírita, como eu posso, sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, ter uma opinião pessoal diferente da doutrina que eu aceito e que é a minha crença? Não tem como ser diferente. Então, nós espíritas temos que tomar muito cuidado com essas fake news, com essas ideologias, com esses embates todos, porque nós não temos nada a ver com isso. Como dizia Pedro de Camargo, o Vinícius, eu só obedeço duas coisas: a verdade e a minha consciência. E a minha consciência é a doutrina espírita que me dá, como alma imortal que eu sou, e todos os princípios básicos do espiritismo. Nós, espíritas, não podemos entrar nessa onda, que é uma onda meramente de luta pelo poder material. Tá? E nós estamos aqui para realizar um trabalho de desenvolvimento moral e espiritual da humanidade. Afinal de contas, Munir, tudo que é da Terra é passageiro. Tudo fica. Como diz o Espírito Charles, através da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, sabe o que existe depois da morte? Vida. Sempre a vida imortal. E é para isso que temos que colocar o nosso foco e todos os nossos esforços. Então, isso que está acontecendo no movimento espírita, inclusive com atitudes antifraternas, revelam apenas que os que estão entrando nisso não são verdadeiros espíritas, não compreenderam ainda o espiritismo e nem permitiram que a crença espírita, de fato, os transformasse. Perfeita a sua conclusão, caro amigo, porque isso me aflige muito. Até fake news sobre Chico Xavier na eleição nós tivemos. E isso me chamou a atenção de tal forma que até em alguns grupos eu me exasperei, porque eu não acredito que o Espírito do Cristo, mensageiro do Cristo,
divulgador da doutrina do Cristo, como Chico, seria capaz de fazer um comentário tão vil sobre alguém, independentemente de quem seja esse alguém, né? Então, isso me chamou muita atenção. E aí, por isso que eu te fiz a pergunta, muito providencial resposta. Obrigado. Nada, eu que agradeço aí. Tem outra pergunta aqui que eu vou pedir para ser colocado do internauta, muito boa também. Ele pergunta assim: o autoconhecimento, como a consciência de si mesmo, a reforma íntima como ação de ajuste para o bem, estes dois processos acontecem simultaneamente ou um começa primeiro? Ele te pergunta. Uma boa pergunta. Na Muito verdade, bom. são processos simultâneos, mas dos quais nem sempre somos conscientes. Não? Mas para realizar a reforma íntima, você precisa, de fato, realizar primeiro, numa ordem assim, didática, o autoconhecimento. Ou seja, você precisa fazer a tomada de consciência de si mesmo. É a partir daí que você começa a fazer, como ele bem coloca, os ajustes para o bem ou para o bom caminho, arrependendo-se do que fez, adentrando ao campo do remorso e, na sequência, a expiação e reparação do mal, porventura, realizado. Vai chegar uma hora que autoconhecimento e reforma íntima vão se misturar. Mas, normalmente, começa pelo autoconhecimento, para que, na sequência, você comece pela reforma íntima. Mas, dependendo da situação, e cada caso é um caso, você pode tomar ciência da necessidade de se reformar e começar logo a fazer isso, modificando os seus hábitos e comportamentos, para, na sequência, adentrar a esse autoconhecimento como ser espiritual que você é. Importante é começar, seja por um ou pelo outro, até que isso se torne natural, né? Que você não precise pensar nisso, que você não precise usar esforços para isso. Você agora compreendeu, você sabe, você é, e aí você simplesmente está realizando continuamente o autoconhecimento e a reforma íntima. Perfeito. O Edson também está fazendo outro comentário ali, ele sempre complementando o que nós estamos travando aqui. Obrigado, Edson, pela participação, viu? Estamos muito felizes com a sua presença. Ô Marcos, as palavras ensinar e educar têm significados diferentes, né? Sim. Segundo o nosso codificador, ele prefere usar a palavra ensino, né? Que é mais amplo, né? Partindo dessa premissa, Marcos, que a escola espírita nos traz um novo conceito de ensinar, de educar, de transformação do ser na sua pessoa integral. Quem é o educador e quem é o educando nessa proposta espírita de modificação do ser? Os dois são, ao mesmo tempo, educadores e educandos. Todos nós somos. Isso independe da idade que tenhamos, da formação escolar, acadêmica, profissional, independe da trajetória de vida. Porque nós estamos aqui na Terra como alunos, como aprendizes. E o processo de ensinar é justamente o processo de dar oportunidade de aprender. Olha que coisa maravilhosa! E para fazer isso, eu preciso respeitar a autonomia daquele que está comigo e facilitar o seu processo de aprender. Agora, eu, por mais estudos que eu tenha, e mesmo que eu esteja na posição de mestre, de professor, de educador, eu também estou sempre aprendendo. E aprendo com ele, que neste momento está na posição de educando. Lembrando que nós somos espíritos imortais, que essa não é a nossa primeira existência e que, portanto, todos nós trazemos bagagens, né, que são muito importantes.
Quantos de nós, enquanto pais ou avós, já não recebemos lições, até mesmo profundas, dos nossos filhos e netos, mesmo eles estando na primeira infância, não é mesmo? Até a nível intelectual e a nível moral. Então, na verdade, todos somos educandos e educadores. Todos estamos nesse processo de aprender uns com os outros, nesta caminhada gloriosa que nos leva à perfeição. Por isso que ensinar vai muito além de você levar informações, levar conhecimentos ao outro. Na verdade, ensinar é propiciar que aquele que neste momento está como educando possa, com as suas próprias forças, desenvolver o seu aprendizado. E aí eu, que neste momento estou como educador, na verdade eu passo a ser um grande orientador, o facilitador desse processo de aprendizagem. Aí ele cresce e eu cresço com ele também. Então esse é o grande processo educacional do espírito. Perfeito. O Luiz Domingues, que é o diretor da Rádio Portal da Luz, está elogiando assim a reflexão sobre o tema, né? Ele achou excelente. Obrigado, Luiz, por estar conosco. Marcos, nós sabemos que o intelectualismo ele proporciona o progresso da humanidade, né? Mas também através da sabedoria, da inteligência e tudo mais. Mas também sabemos que a educação moral, a elevação espiritual, é uma das asas do conhecimento da nossa elevação. Nos centros espíritas, nas casas espíritas em geral, nos templos, a gente percebe que há uma ânsia de fazer com que os trabalhadores se busquem o conhecimento intelectual através dos estudos constantes, sistemáticos e tal. Será que isso, evidentemente que é importantíssimo, né? Mas será que isso não atravanca ou não desvia um pouco o espírita hoje da sua verdadeira tarefa, da sua verdadeira missão, que é aproximar-se do outro através do sentimento e da fraternidade que, independentemente do intelecto, faz com que o outro se melhore? Bom, essa é uma pergunta realmente muito importante. Nós jamais seremos contra o desenvolvimento intelectual. Ele é muito importante. O saber é muito importante. Então, estudar, conhecer, isso é muito importante. Daí porque nos centros espíritas nós temos, por exemplo, a palestra pública, que é uma maneira de fazer a transmissão do conhecimento. Nós temos os grupos de estudo, como, por exemplo, os grupos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Porque entendemos que conhecer a doutrina espírita é muito importante. Agora, não basta conhecer os princípios doutrinários. Não basta saber que Kardec tratou desse assunto na questão número tal do Livro dos Espíritos. Por quê? Por que não basta saber isso? Porque é preciso saber aplicar esse conhecimento. Primeiro a si mesmo e depois aos outros. Se o conhecimento espírita não mexe com uma vírgula do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade e assim por diante, você, de fato, tem apenas intelectualidade. Quer dizer, você conhece o espiritismo, mas não se transformou com ele. E aí é claro que você não vai conseguir ser uma pessoa fraterna, solidária, caridosa, amorosa. E nós não podemos esquecer dessa questão do sentimento. Conhecer por conhecer não basta. O Kardec pergunta, também em O Livro dos Espíritos, se o conhecimento do espiritismo é um facilitador para o nosso retorno à vida espiritual depois da morte. Os espíritos são claros na resposta. Sim,
Claro, você conhecer o Espiritismo será um facilitador. Entretanto, mais importante é você ter praticado a caridade. Então, conhecer a doutrina, claro que é importante, estudar sempre, mas se transformar num homem de bem, na pessoa caridosa, ou seja, colocar em prática, porque senão você vai desencarnar e você vai dizer assim, eu estudei lá no Joana de Ângeles, em Dourados, com o Munir, e eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu fiz não sei quantos cursos durante não sei quantos anos. Eles vão olhar a sua ficha e dizer, você está falando a verdade, está tudo anotado aqui, mas tem uma perguntinha que nós temos que fazer a você. Pode fazer. O que foi que você fez com todo esse conhecimento do Espiritismo que você acumulou durante tanto tempo? Se melhorou? Foi mais fraterno? Conseguiu criar mais amizades? Né? Foi mais humilde? Etc, etc. E é aí onde nós balançamos normalmente, né? Porque esquecemos dessa chave. Então, que os dirigentes dos centros espíritas entendam que desenvolver o estudo da doutrina espírita por todas as formas possíveis é muito importante. Mas mais importante é levar os frequentadores, os adeptos, os colaboradores do centro espírita à prática do amor ao próximo através da caridade. Que adianta eu ter todo o conhecimento do mundo se me faltar a caridade, se me faltar o amor, como disse Paulo de Tarso, em outras palavras. Perfeito, né? A Epístola aos Coríntios, né? É perfeita nisso aí. Querido Marcos, nossa, foi maravilhoso. Nós gostaríamos de ficar aqui mais outro tempo igual a esse, que não nos cansaríamos, mas temos que obedecer à programação das emissoras que nos retransmitem. E estamos muito felizes por tê-lo na nossa primeira transmissão do novo canal, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E o Frank, ele é muito criativo, andou colocando umas imagens muito bonitas em torno aí. Agradecemos a sua presença, Marcos, esperamos tê-lo conosco em nova oportunidade e estamos muito felizes de tê-lo conosco. Então, gostaríamos, antes de nos despedir, franquear-lhe a palavra para você fazer considerações sobre o seu trabalho, divulgar seus livros, que são muitos, e depois nos entoie a prece de encerramento, e que Deus o retribua por tudo isso, Marcos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a você, Munir, a todos da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Dourados, Mato Grosso do Sul, e vou apenas destacar aqui o mais recente lançamento, né, que é o livro O Ser e o Existir na Visão Espírita, pela casa editora O Clarim, lá de Matão, né, no estado de São Paulo. O livro já está disponível e é uma resposta do Espiritismo, do espiritualismo de uma forma geral, ao pensamento materialista sobre a vida. O livro está disponível nas principais livrarias e distribuidoras, ou diretamente lá com o Clarim. Quem quiser conhecer o trabalho que realizo a nível espírita, a nível educacional, os meus livros, enfim, basta entrar no site www.marcosdemario, tudo junto, .com. Então, marcosdemario.com, aí vai ter os links para os livros, canais no YouTube, enfim, é todo o trabalho que, com a graça de Deus, temos podido, então, desenvolver, e agradecendo mais uma vez, então, por esta oportunidade.